Olá, gente. Hoje nós iremos explanar um pouco acerca do caso clínico de grande importância para a psicanálise, escrito por Freud em 1911. Para a compreensão desse caso, é muito importante a gente fazer um breve histórico da vida do paciente. E aí, diante disso, surge o questionamento, né? Quem foi Schreber? Daniel Paul Schreber, alemão, nascido em 1842, provinha da família de burgueses, protestantes e cultos, que já no século XVIII buscavam celebridade através do trabalho intelectual. Muitos desses antepassados deixaram diversas obras escritas nas mais diversas áreas de conhecimento que eram recorrentes à preocupação com moralidade e com o bem da humanidade. Seu pai, que era médico ortopedista e pedagogo, foi autor de cerca de 20 livros sobre ginástica, higiene e educação das crianças. Pregava uma doutrina educacional bastante rígida e era impecavelmente moralista, o que objetivava exercer um controle completo sobre todos os aspectos da vida, desde os hábitos de alimentação até a vida espiritual. Ele acreditava que esse trabalho iria contribuir para aperfeiçoar a obra de Deus e a sociedade humana, fazendo com que a retidão do espírito acabasse sendo fruto do aprendizado precoce de todas as formas de contenção emocional, e aí a supressão radical dos chamados sentimentos imorais, entre os quais, naturalmente, todas as manifestações da sexualidade estavam inclusos. Após a morte do pai, o irmão, que era referência no âmbito jurídico para Schreber, anos depois comete suicídio, e é a partir desse cenário de dificuldades que Daniel Paul Schreber, com 42 anos, casado há 6, e que carregava o desapontamento de não poder ter filhos, demonstrava então uma carreira de crescimento rápido e bem-sucedido como jurista. Momento esse em que ele foi hospitalizado pela primeira vez com a primeira crise, que foi nomeada de hipocondria grave, o qual houve uma recuperação bastante rápida. Em 1893, Schreber desenvolve uma crise psicótica ao assumir o cargo como presidente da Corte de Apelação. De maneira geral e para a contextualização do caso, um dele acordou com o pensamento de que seria agradável sucumbir à relação sexual como mulher, ficando alarmado e sentindo que esse pensamento vinha de outro lugar e não dele mesmo. À medida que sua psicose estava a progredir, ele estava convencido de que Deus e a ordem das coisas exigiam dele que ele fosse transformado em mulher, para daí ele ser o único objeto sexual de desejo de Deus. Schreber foi liberado de hospitais psiquiátricos por volta de 1902, pouco antes da publicação do seu livro, e aí ele retomou suas atividades particulares, que conduziu muito bem até 1907, quando sua mãe faleceu. Ele então passou por uma hospitalização final, falecendo em 1911 em um asilo. É a partir da perspectiva trazida por Freud, logo no início do caso, onde ele demarca que a investigação psicanalítica da paranoia ela não seria possível se os doentes não tivessem a peculiaridade de revelar, ainda que de forma distorcida, justamente o que os demais neuróticos escondem como um segredo, que nós buscaremos compreender um pouco dessa interpretação feita por ele desse caso clínico. Vale ressaltar que Freud nunca atendeu esse sujeito. A interpretação psicanalítica é realizada a partir dos relatos do livro, escritos pelo próprio indivíduo durante sua internação, que foi nomeado por ele de Memórias de um Doente dos Nervos, publicado em 1903. Esse caso clínico trata-se então do Dr. Daniel Paul Schreber, ex-presidente da Corte de Apelação da Saxônia, o qual explanaremos adiante a história clínica, bem como as considerações escritas por Freud em 1911. Eu vou falar um pouco sobre a história clínica do caso Schreber. Schreber relatou que esteve doente dos nervos 2 vezes, ambas por consequência de fadiga intelectual, se manifestando pela primeira vez em 1884, momento em que ele se candidatou ao parlamento, e dada como curada ao final de 1885. Seu médico, Flechsig, registrou seu estado num parecer como um ataque de hipocondria, após Schreber passar 6 meses em sua clínica. Schreber relata ter vivido 8 felizes anos após a cura da sua primeira doença, apesar da frustração da esperança de ter filhos. Em junho de 1893, lhe foi comunicada sua iminente nomeação para presidente da Corte de Apelação, e assumindo o cargo em 10 de outubro do mesmo ano. Neste intervalo, lhe ocorreu alguns sonhos. Sonhou algumas vezes que sua antiga doença retornara, o que lhe fez sentir-se infeliz, mas que ficou feliz ao perceber que se tratava apenas de um sonho. E uma vez entre o sono e a vigília, lhe ocorreu a ideia de que deveria ser realmente bom ser uma mulher se submetendo ao coito. O segundo adoecimento iniciou no final de outubro de 1893, com uma insônia que novamente o fez procurar a clínica de Flechsig, onde o seu estado piorou rapidamente. Foi emitido pelo diretor da Casa de Saúde de Zonstein, em um parecer, a evolução posterior de seu adoecimento. Manifestações de várias ideias hipocondríacas,
Ele se queixava, sofreu um amolecimento cerebral e logo em seguida apareceram ideias de perseguições derivadas de alucinações, que mais tarde se tornaram mais frequentes. Ele se considerava morto e apodrecido, alegava que seu corpo era um objeto de horríveis manipulações em nome de causas sagradas. Schreber xingava diversas pessoas que acreditava terem te perseguido e prejudicado, principalmente Flechsig, ao qual ele chamou de assassino da alma. Schreber deu entrada no sanatório de Zonstein em junho de 1894, ali ficando até que a doença tomou a forma definitiva. Em 1899, Weber, diretor do sanatório, relatou em um parecer que Schreber, apesar dos sintomas psicomotores, não parecia nem confuso nem sensivelmente lesado em sua inteligência. Era sensato, sua memória era excelente e possuía uma considerável massa de conhecimentos, não apenas sobre os assuntos jurídicos, mas também sobre muitas outras áreas. Mas, apesar de tudo, o paciente estava tomado por ideias mórbidas. A partir desse momento, Schreber passou a considerar-se capaz de levar sua existência e tomou as medidas necessárias para revogar a tutela e obter sua dispensa clínica. Mas o Dr. Weber se opôs a esse desejo, redigindo pareceres no sentido contrário. Após várias petições à justiça, em julho de 1902, foi anulada a privação legal em que Schreber se encontrava. Uma exposição mais minuciosa do delírio em sua forma final pode ser lida no parecer de 1899 do Dr. Weber, onde ele relatou que o sistema delirante do paciente culmina na ideia de que sua missão é a de redimir o mundo e devolver à humanidade a beatitude perdida, e que era essencial em sua missão redentora ocorrer sua transformação em mulher. Mas não que ele quisesse se tornar uma mulher, e sim tratando-se de um dever na ordem do mundo, e que de agora em diante o além não poderá ser conquistado nem por ele nem por toda a humanidade restante, a não ser através da sua transformação em mulher, por meio de um milagre divino. Freud fala que o psicanalista busca se aprofundar na história do desenvolvimento e nas particularidades do delírio, ponto A e ponto B. No ponto A são destacados dois pontos principais, o papel de redentor e a transformação em mulher. O delírio de ser o redentor é uma fantasia conhecida e constitui a paranoia religiosa. Já o delírio de que a redenção ocorreria pela transformação do indivíduo em mulher é algo incomum e surpreendente. A transformação em mulher, a emasculação, sendo o delírio primário, era considerado um ato que provocaria grande dano e perseguição e que ocorreria apenas para fins de abuso sexual, que posteriormente seria transformado em um delírio de grandeza religiosa, onde o perseguidor era inicialmente o Flechsig, o médico que o tratava, e depois substituído pelo próprio Deus. Schreber indica que o mês de novembro de 1895 foi a época em que se produziu o nexo entre a fantasia de emasculação e a ideia de ser redentor, fazendo com que ele se reconciliasse com a ideia de ser transformado em mulher com a finalidade divina de criar novos homens. A atitude de Schreber com relação a Deus é singular e cheia de contradições. É necessário apresentar como ele construiu seu sistema teológico-psicológico e apresentar seus pontos de vista sobre os nervos, a beatitude, a hierarquia divina e os atributos de Deus, em sua aparente e delirante conexão. Para Schreber, a alma humana se acha contida nos nervos do corpo, alguns deles ligados a percepções sensoriais e outros, chamados de nervos do entendimento, operam tudo o que é psíquico, sendo que cada nervo do entendimento representa toda a individualidade espiritual de uma pessoa. Enquanto os seres humanos consistem em corpo e nervo, Deus é somente nervos, porém ilimitados e infinitos. Eles possuem todas as propriedades dos nervos humanos em grau extremamente elevado. Apenas depois da morte há um relacionamento entre Deus e a alma humana. Deus mesmo não é uma entidade simples. Havia os reinos anteriores e os reinos posteriores de Deus, onde o Deus inferior e o superior têm seu egoísmo particular e o seu próprio instinto de autoconservação, cada um sempre procurando passar à frente do outro. Schreber foi, nos tempos saudáveis, um cético em coisas de religião e nunca teve uma sólida fé na existência de um Deus pessoal. Mas característica do Deus de Schreber não sofreu transformação profunda gerada pela paranoia. No redentor da paranoia persiste muita coisa do cético que Schreber foi outrora. Pois, na ordem do mundo há uma lacuna, onde a existência de Deus parece ameaçada. O instinto de autoconservação de Deus foi despertado
e ele estava muito longe da perfeição que lhe atribuem as religiões. Deus, habituado ao trato com os mortos, não compreende os vivos. Não era capaz de lidar com homens vivos, uma vez que estava acostumado a lidar só com cadáveres ou com homens adormecidos. Devido a essa má compreensão dos homens vivos por parte de Deus, pôde acontecer que o próprio Deus se tornasse o instigador da conspiração realizada contra Schreber, que ele o visse como idiota e o sujeitasse às mais duras provas. O estranho Deus de Schreber também é incapaz de compreender algo da experiência, então ele pode repetir anos a fio as mesmas provas, os mesmos milagres, até tornar-se alvo de zombaria para Schreber, que dizia que Deus parecia a ele, na maioria das vezes, eminentemente ridículo. Essa crítica e revolta contra Deus só é dado a Schreber. Os outros homens não tinham direito de zombar Deus. A doença é vista como uma luta do homem Schreber contra Deus, no qual o ser humano triunfa, porque a ordem do mundo está ao seu lado. Há a peculiaridade e a mistura de traços de adoração e de revolta. Para Schreber, a beatitude é um gozo ininterrupto. Ele faz uma distinção entre uma beatitude masculina e uma feminina. A beatitude masculina ficava 1 grau acima da feminina, que constitui um sentimento ininterrupto de volúpia e grande prazer. A beatitude celeste seria essencialmente elevação e continuação do prazer sensorial terrestre. Essa concepção de beatitude se originou na primeira fase da doença e depois foi eliminada. O próprio Deus exige encontrar em Schreber volúpia e o ameaça se ele negligenciar o cultivo da volúpia e não poder oferecer-lhe o que demanda. Antes de sua doença, o Schreber era um homem de moral severa e dizia: poucas pessoas cresceram com princípios tão morais, tão rigorosos como eu, e se impuseram ao longo de toda a sua vida com tanta contenção, de acordo com esses princípios, principalmente no que se refere à vida sexual. Schreber percebeu que o cultivo da volúpia era para ele uma obrigação e que apenas cumprindo-a poderia terminar a séria luta desencadeada no seu interior e ao seu redor. Antes, ele se inclinava ao controle sexual e duvidava de Deus. Após a doença, passou a crer em Deus e entregar-se à volúpia. Não era liberdade sexual masculina, mas sensação sexual feminina. Ele se colocava femininamente em relação a Deus. Sentia-se a mulher de Deus. O seu corpo era tomado de um cunho feminino. Ele é capaz de proporcionar para si a impressão de que seu corpo é dotado de seio e outros órgãos femininos. A volúpia espiritual que se desenvolveu em seu corpo é tão forte que é possível sentir o prenúncio do gozo sexual da mulher no coito. Se recordarmos o sonho tido no período de incubação da doença, ficará evidente que o delírio da transformação em mulher não é mais que a realização do teor daquele sonho. Na época, ele se revoltou contra esse sonho com masculina indignação, mas houve um momento, em novembro de 1895, em que começou a se reconciliar com tal transformação e a vinculou a elevadas intenções por parte de Deus. Depois ele chegou à firme convicção de que Deus mesmo, para sua própria satisfação, exigia dele a feminilidade. As duas partes principais do delírio de Schreber são a transformação em mulher e a relação privilegiada com Deus. Acham-se ligadas no seu sistema pela atitude feminina frente a Deus. Pode-se tentar avançar na compreensão dessa história clínica paranoica a partir de 2 lados: das manifestações delirantes do próprio doente, dos fatores que desencadearam a doença. Schreber se queixa de ser incomodado pelos pássaros miraculados ou pássaros falantes, aos quais atribui uma série de características notáveis. Está convencido de que são formados de restos de vestíbulos do céu, ou seja, de almas humanas beatificadas que, cheios de pitomaína, foram incitados contra ele. Retornamos então à pequena parte da história clínica que não foi devidamente apreciada nos pareceres, a relação de Schreber com seu primeiro médico, o professor Fleschke, de Leipzig. No começo, o caso Schreber tinha o cunho de um delírio de perseguição, que somente a partir da reviravolta na doença, que seria a conciliação, foi atenuado. As perseguições tornam-se, então, cada vez mais suportáveis. Na emasculação que o ameaça, o que há de ignominioso é suplantado pelo propósito dela, que se acha em conformidade com a ordem do mundo.
mas o autor de todas as perseguições é Fleschke, e ele continua a instigá-las ao longo de toda a doença. Fleschke cometeu ou tentou cometer um assassinato de alma no doente, um ato que seria comparável aos esforços do diabo e dos demônios em apoderar-se de sua alma. Logo sucedeu-se uma evolução do delírio, que afetou a relação do doente com Deus, sem alterar aquela com Fleschke. E se até então ele enxergava seu verdadeiro inimigo apenas na alma de Fleschke, considerando a onipotência divina sua aliada, não pôde afastar o pensamento de que o próprio Deus era cúmplice, se não instigador, do plano urdido contra ele. Mas Fleschke continuou como o primeiro sedutor, a cuja influência Deus se sujeitara. A alma de Fleschke conservou esse papel mesmo após o doente trocar a clínica de Leipzig pelo sanatório de Pearson. A influência do novo ambiente expressou-se no fato de que a ela juntou-se, como sendo a alma de W, a alma do enfermeiro-chefe, no qual o doente reconheceu um ex-vizinho. Então a alma de Fleschke introduziu um fracionamento de alma, que assumiu grandes dimensões. Num certo momento havia de 40 a 60 subdivisões da alma de Fleschke, e duas partes maiores da alma foram chamadas de Fleschke superior e Fleschke médio. Nas primeiras semanas da estadia em Sonnenstein, verão de 1894, entrou em cena a alma do novo médico, o Dr. Weber, e logo depois sucedeu a mudança na evolução do delírio, que viemos a conhecer como conciliação. Partindo de uma série de casos de delírio de perseguição, Freud e outros estudiosos acharam que a relação entre o doente e o seu perseguidor pode ser resolvida mediante uma fórmula simples. A pessoa a que o delírio atribui tamanha poder e influência, para cujas mãos convergem todos os fios do complô, seria a mesma que antes da doença tinha significado igualmente grande para a vida afetiva do paciente, ou um substituto facilmente reconhecível. A importância afetiva é projetada para fora, como poder externo, e o tom afetivo é transformado no oposto. Aquele agora odiado e temido por sua perseguição seria alguém amado e venerado anteriormente. A perseguição registrada no delírio serviria, antes de tudo, para justificar a mudança afetiva no doente. A partir disso, podemos analisar a relação que existia antes entre o paciente e seu médico perseguidor, Fleschke. Entre 1884 e 1885, Schreber sofreu sua primeira doença nervosa, estado qualificado como hipocondria, durante o qual Fleschke foi o médico do doente. Tendo-se restabelecido, ele guardou boa lembrança de seu médico e, portanto, estava com sentimentos de viva gratidão para com Fleschke. Sabemos que no tempo de incubação da doença, de junho a outubro de 1893, houveram repetidos sonhos em que a anterior doença dos nervos retornava e, certa vez, no estado entre o sono e a vigília, veio a sensação de que afinal devia ser bom ser uma mulher submetendo-se ao coito. Estes sonhos e essa fantasia são narrados por Schreber em sucessão imediata. Se os relacionamos também no seu conteúdo, podemos entender que, com a lembrança da doença, foi igualmente despertada a lembrança do médico e que a postura feminina da fantasia dizia respeito a ele desde o início. Ou talvez o sonho de que a doença retornara tivesse o significado do anseio de ver Fleschke novamente. Talvez restasse desse estado uma terna devoção ao médico que, por razões desconhecidas, intensificou-se a ponto de chegar a uma inclinação erótica. Imediatamente verificou-se uma indignada rejeição da fantasia feminina, ainda vista como impessoal, um verdadeiro protesto masculino. Mas, na séria psicose que logo irrompeu, a fantasia feminina impôs-se resolutamente, e basta corrigir levemente a característica imprecisão paranoica da linguagem de Schreber para perceber que o doente temia ser abusado sexualmente pelo médico. Um acesso de libido homossexual ocasionou, então, esse adoecimento. O objeto da mesma foi provavelmente desde o início Fleschke, e a revolta contra esse impulso libidinal produziu o conflito de que se originaram as manifestações patológicas. Consideramos-nos agora justificados em ver a irrupção de um impulso homossexual como fundamento da doença de Schreber. Ele teve outro colapso nervoso decisivo para o curso da doença, quando sua mulher tirou rápidas férias, e ao voltar, o encontrou tristemente alterado, de maneira que não queria mais vê-la. Em seu livro, ele diz que foi particularmente decisivo para o seu colapso mental, uma ocasião em que, em uma única noite, teve uma insólita quantidade de pulsões. Se compreendeu que a simples presença da mulher exercia efeito protetor diante da atração dos homens ao seu redor. E se admitimos que nos adultos uma poluição não pode ocorrer sem participação psíquica, agregamos às poluições daquela noite fantasias homossexuais que permaneceram inconscientes. Freud frisa como deve parecer duvidosa a hipótese de que o sentimento de simpatia de um homem por seu médico possa eclodir fortalecido 8 anos depois e dar ensejo a uma tão grave perturbação psíquica.
Para aqueles que não sabem manter suspenso o julgamento e consideram intolerável essa hipótese, Freud indica uma outra possibilidade. O sentimento de simpatia para com o médico pode muito bem se originar de um processo de transferência, pelo qual o investimento afetivo do doente foi transposto de alguém que lhe é importante para a pessoa do médico, de modo que este parece escolhido como substituto de alguém muito mais próximo ao doente. Falando de modo mais concreto, o doente foi lembrado pelo médico da pessoa do irmão ou do pai, reencontrou nele o irmão ou o pai. Então já não surpreende que, em determinadas circunstâncias, o anseio por esse substituto reapareça nele. Não se opondo à suposição de que a doença foi ocasionada pelo surgimento de uma fantasia de desejo feminino que tomava por objeto a pessoa do médico, uma forte resistência a essa fantasia ergueu-se na personalidade do paciente, e a luta defensiva, que talvez pudesse igualmente realizar-se de outras formas, escolheu a forma do delírio e da perseguição. O que distingue esse caso de outros é a evolução que toma e as mudanças que acontecem no seu curso. Uma dessas mudanças é a substituição de Flexig pela superior figura de Deus. De início, ela parece indicar uma intensificação do conflito, um aumento da insuportável perseguição, mas logo se verifica que ela prepara a segunda transformação, e com essa a solução do conflito. Se era impossível conciliar-se com o papel de mulher fácil perante o médico, não encontra a mesma resistência do eu à tarefa de conceder ao próprio Deus a volúpia que ele pede. A emasculação já não é uma desgraça, vem a ser conforme a ordem do mundo, toma seu lugar no grande contexto cósmico e serve ao fim de uma recriação da humanidade decaída. O eu foi compensado pela megalomania, enquanto a fantasia de desejo feminino se impôs, se tornou aceitável. A luta e a doença cessaram. Para ele, a transformação em mulher deverá ocorrer um dia, e até lá, a pessoa Dr. Schreber permanecerá indestrutível. Nos manuais de psiquiatria, fala-se frequentemente de uma evolução da mania de grandeza a partir de uma mania de perseguição. O doente, primeiramente vítima da ilusão de ser perseguido por enormes poderes, sente a necessidade de explicar para si mesmo essa perseguição, e assim ele chega à hipótese de que ele deve ser uma personalidade grande, digna dessa perseguição. Assim como o perseguidor se divide em Flexig e Deus, quando olhamos o delírio em seu conjunto, o próprio Flexig se decompõe mais tarde em duas personalidades, no Flexig superior e médio e também Deus no Deus inferior e superior. A decomposição de Flexig vai ainda mais longe nos últimos estágios da doença, e essa decomposição é bem característica da paranoia. Para interpretar todos esses elementos, resta também lembrar a decomposição do perseguidor em Flexig e Deus, e conceber essa decomposição como uma reação paranoide a uma identificação antes existente entre os dois. Se o perseguidor de Flexig foi certa vez uma pessoa amada, Deus também é apenas o retorno de uma outra semelhantemente amada, embora provavelmente mais importante. Continuando esse curso de pensamento, devemos dizer que a outra pessoa seria o pai. E com isso, Flexig é claramente relegado ao papel de irmão. A fantasia feminina que tanta resistência despertou no doente teria raízes no anseio por pai e irmão, intensificado eroticamente. O anseio por este último passou, mediante transferência, para o Flexig. O pai de Schreber foi um médico cujos esforços tiveram um efeito duradouro sobre seus contemporâneos, e então, para ele, um pai como esse certamente se prestava à transfiguração em Deus. Se conhece bem a atitude infantil do garoto em relação a seu pai. Consiste da mesma aliança de reverente submissão e indignação que vimos no relacionamento de Schreber com seu Deus. Caso soubéssemos com certeza que o irmão falecido de Schreber era mais velho que ele, poderíamos enxergar na decomposição de Deus em um Deus inferior e um superior a expressão da lembrança de que após a morte prematura do pai, o irmão mais velho assumiu o papel deste. Se a luta com Flexig revelou-se para o doente um conflito com Deus,
temos de traduzi-lo num conflito infantil com o pai amado, cujas particularidades determinaram o conteúdo do delírio. Nessas vivências infantis, o pai surge como destruidor da satisfação buscada, geralmente autoerótica, que depois é frequentemente substituída na fantasia por outra menos inglória. Então, na fase final do delírio de Schweber, o impulso sexual infantil tem um grande triunfo. A volúpia torna-se temente a Deus, o próprio Deus. O pai não cansa de exigi-la do doente. A mais temida ameaça do pai, a castração, realmente proporcionou material para a fantasia, desejo de transformação em mulher, que foi primeiro combatida e depois foi aceita. Posteriormente, é nítida a alusão a uma culpa coberta pela formação substituta assassinato de alma. Como uma forma de fundamentar a ameaça de castração, as vozes dizem: você deve ser representado como alguém entregue à devassidão voluptuosa. Por fim, então, a coação de pensar que se submete o doente, porque supõe que Deus acreditará que ele tornou-se um imbecil e se afastará dele caso cesse de pensar por um momento, isso é uma reação que pode ser conhecido por outras vias, como ameaça ou temor de perder a razão graças à atividade sexual. Então, Freud ainda acrescenta algo sobre as bases do conflito desencadeado em relação à fantasia de desejo feminina, com a tarefa de estabelecer um nexo entre o surgimento de uma fantasia de desejo e uma frustração e uma privação na vida real. O próprio Schweber admite uma tal privação. Seu casamento, de resto apresentado como feliz, não lhe trouxe a bênção de filhos, principalmente a de um filho homem que o consolasse pela perda do seu pai e do seu irmão, e sobre o qual pudesse verter a afeição homossexual insatisfeita. O Dr. Schweber pôde haver formado a fantasia de que, se fosse uma mulher, teria mais êxito na geração de filhos, e assim achou o caminho para colocar-se de volta na posição feminina ante o pai, dos primeiros anos de sua infância. O delírio, sempre adiado para o futuro, de que com sua emasculação o mundo seria povoado por novos homens saídos do espírito de Schweber, destinava-se igualmente a remediar sua falta de filhos.